Olá, tudo bem? Bom, eu estou vindo aqui para falar como que está sendo a minha rotina como professor nessa situação de isolamento social trabalhando em casa, tá? É, eu queria deixar registrado que os meus alunos do quinto A e do quinto C, manhã e tarde, estão recebendo atividades desde que nós saímos em isolamento. Desde o dia 23 de março, eles recebem semanalmente atividades, estão realizando e o professor tem feito acompanhamento toda semana junto aos pais. Tá? Isso foi uma iniciativa do professor, então no princípio não tinha toda essa sistematização como tem agora, essa organização, né, que agora parte da Secretaria da Educação e da Prefeitura. Então, os meus alunos em nenhum momento ficaram sem nada para fazer. Desde o começo, eles estão recebendo atividades, o professor tem acompanhado. Então, eu vou colocar aqui como que está sendo os meus dias na semana, tá? Eu procurei dividir todas as tarefas durante a semana. Então, na segunda-feira é o dia que o professor senta e faz o fechamento da semana anterior, tá? Então, o professor acorda cedo, né? Eu já tenho o costume de acordar cedo, então 7 horas eu já estou em pé, né? E eu já começo a colocar a cabeça para funcionar. Então, como é que funciona? Eu já vou para o computador, eu já faço um pré-levantamento das devolutivas dos pais. Isso via Facebook, WhatsApp, Google Forms. Então, eu vou pegando as informações nesses canais e vou fazendo o levantamento das crianças que estão acompanhando, dos pais que estão acompanhando. E eu preencho minha planilha no computador, tá? Isso leva tempo. Juntamente com isso, tá? É o atendimento aos pais via WhatsApp o dia todo, que não cessa, tá? E aí, ainda mais agora, incorporando o quinto ano B, né? Que o professor acabou trazendo junto para dar a mesma assistência que os outros anos, o A e o C. Então, são 120 pais praticamente que o professor tem no grupo de WhatsApp para dar essa assistência, para ter esse acompanhamento, tá? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa tranquila de se fazer, porque às vezes muitos pais ao mesmo tempo, mas a gente está aí para isso, a gente trabalha para isso, a gente gosta do ofício, gosta de trabalhar, né? Então, essa é a minha segunda-feira, né? E aí é onde o professor também faz o levantamento dos acessos nos simulados, o professor também fica atento aos e-mails que vem da escola, vem da Secretaria da Educação, e aí a gente também interage bastante com a equipe gestora da escola, né? O WhatsApp, no grupo de professores, a gente troca ideias, e aí é um tempo assim bem, como eu vou dizer, bem proveitoso, né? E aí a segunda-feira também é o dia onde o professor já publica e já oferece as atividades novas que foram realizadas anteriormente, né? Então é o dia de postar atividades, é o dia de postar no Facebook, e é onde as questões mais vêm, é o dia de segunda-feira, porque quando a gente posta as atividades, automaticamente os alunos já vão vendo, os pais já vão vendo, já surgem dúvidas e eles já procuram o professor. E aí é o dia também da produção do vídeo explicativo das atividades, que o professor manda também junto com as atividades. E é um dia também que o professor tira ali uma horinha de manhã, tá? E uma hora à tarde para poder se dedicar à formação. Então o professor está realizando o curso de extensão, está fazendo agora um curso de extensão em ciências, né? E aí também o professor tira um tempo para leitura, né? O professor gosta muito do Cortella, então eu leio bastante Cortella, tanto que está aqui minha coleção de livros do Cortella. Então, eu acho muito importante esse momento para a formação, né? Do professor também. E aí tem o horário de almoço e a tarde continua nesse mesmo ritmo. A tarde continua o atendimento aos pais, a tarde continua dando assistência às crianças, aos pais, muitas dúvidas surgem no meio do caminho aí nas atividades, o professor está sempre aqui disponível para ajudar e para auxiliar. Lembrando que na parte da manhã, às 9, também temos a reunião com a equipe gestora via Google Meet, né? Então todas as segundas e todas as quintas-feiras fazemos reuniões, né? Onde a gente alinha as coisas, alinha o nosso trabalho, alinha a nossa prática.
Então, segunda-feira é um dia bem cheio na vida de um professor em isolamento em casa, tá? Sem falar também que é um dia assim bem, como eu vou dizer, bem corrido no sentido de já ir pensando na semana seguinte, já ir pensando naqueles alunos que não receberam as atividades, e aí é onde o professor senta um momento também, tanto de manhã como à tarde, para fazer ligações. O professor liga para as crianças, liga para as mães, para saber se estão recebendo, se estão realizando as atividades. Tá? Praticamente essa é a segunda-feira do professor, tá bom? Muito obrigado. Bom, agora eu vou falar da terça-feira. Como que acontece, como que o professor dividiu a terça-feira. Bom, além do constante contato com a equipe gestora, via e-mail, via WhatsApp, o professor na terça-feira começa a fazer o fechamento da segunda-feira. Então eu vou finalizando todas as informações que são coletadas no Google Forms, no Face, no WhatsApp. O professor analisa as fotos, os simulados, aí eu já vou finalizando, tá? Faço um pouco de manhã, faço um pouco à tarde, procuro dividir. Então de manhã eu procuro ir para o quinto A e quinto B, e à tarde eu foco mais no quinto B e no quinto C, né? Então na terça-feira, além disso, das finalizações, é onde o professor começa a redigir os relatórios, né? Relatório de prática do professor, do trabalho, teletrabalho em casa, o relatório das interações das famílias com as atividades, e também o professor já começa a rascunhar, né, as próximas atividades da semana seguinte. E aí que o professor começa a pesquisar na internet, o professor começa a analisar o currículo municipal, o professor também começa a analisar o para fazer em casa oferecido pela secretaria, que o professor tem que dar uma adaptada nele para colocar nas atividades, e também toda a atividade de reposição oferecida pela secretaria, o professor tem que dar uma adaptada nele, tá? Tanto no ler e escrever como no EMAI. No EMAI o professor coloca na rotina dele ali no rol de atividades que o professor manda, o professor sempre coloca as fotos das atividades do ler para a criança não se perder, deixando sempre a orientação de realizar as atividades no livro. Então, terça-feira é continuidade. Então, é atendimento aos pais via WhatsApp. Alguns pais ligam, que eu deixei bem aberto isso aos pais. Quem precisar ligar para o professor pode ligar, e eles ligam mesmo. O professor, se necessário for, o professor liga também para alguns pais que não conseguiu contato na segunda-feira. Então, é um trabalho que a gente vai realizando durante a semana. Essa interação com os pais via WhatsApp, via gestão, via colegas, professores também no grupo pedagógico que temos na escola, ele é constante, ele não cessa, tá? Essa é a nossa terça-feira. Muito obrigado. Bom, agora eu vou falar da quarta-feira, como que começa a minha quarta-feira. Sempre às 7 da manhã, né, como o professor falou, acorda cedo, toma um café e já vai começar a se organizar com as coisas do trabalho, né? Então já ligo o computador, já vou checar os e-mails vindo da secretaria, checo os e-mails da gestão, eu leio todos, quando é para responder o professor responde, o professor também acessa os sites da Secretaria da Educação, da Prefeitura, para ver se tem alguma informação nova, e o professor na parte da manhã, na quarta-feira, vamos, né, para os estudos de novo. Então o professor volta a estudar na formação continuada dele, no curso que está fazendo, de ciências, que já está em fase de finalização. E aí o professor fica ali, é muita leitura, o professor tem que ler. E aí, concomitante a isso, o professor está no atendimento aos pais via WhatsApp, via telefone, né? Isso não cessa, tá? Esse atendimento, essa assistência aos pais é o tempo todo, das 7 da manhã. E, se nós não colocarmos limite, se estende até 10, 11 horas da noite. Já teve vezes que o professor recebeu mensagem 3 horas da manhã. Mas, óbvio que o professor não responde, porque tem respeito aos horários, né? Os pais não têm muito limite nesse sentido. Então, eles acham... Também o professor deixou aí uma brecha lá do começo, então agora para corrigir, né, é meio complicado. Então,
deixo aberto e aí os pais vão mandando mensagem. Só que o professor responde sempre no horário de trabalho dele, das 7 às 6 da tarde, ok? Então na quarta-feira é onde o professor começa a juntar as atividades para poder montar as atividades da semana que vem. Então peguei aqui, fui no Google, pesquisei, olhei no livro e aí a gente começa a juntar as atividades. E aí começa a agregar ao para fazer em casa, ao ler e escrever, ao EMAI, a gente vai juntando para montar aquele hall de atividades que as crianças recebem em casa, que os pais também recebem, né? Então na quarta-feira é onde o professor, além disso tudo, já começa a montar essa rotina de estudos do aluno, tá bom? E ali vai tempo, ali o professor se prende muito tempo nisso, porque o professor quer uma coisa bem apresentável, e aí o trabalho vai indo, né? Quando a gente faz com amor, as coisas acontecem. E aí na parte da tarde também, como já está em andamento isso, o professor dá uma adiantada, e aí o professor também se dedica um pouco à leitura, vai ler os textos do curso, vai colocando o curso para andar também. E junto a isso, como eu já falei nos outros vídeos anteriores, atendimento aos pais, interação com a equipe gestora, interação com os professores, colegas da escola, e a gente vai caminhando, trabalhando dessa forma. Essa é a quarta-feira, ok? Muito obrigado. Bom, agora eu vou falar sobre a quinta-feira. Já estamos na quinta-feira, de uma semana de muito trabalho, né? Então, na quinta-feira é onde o professor procura finalizar as atividades que serão enviadas na segunda próxima. Então, o professor faz uma revisão daquilo tudo, o professor deixa as atividades de uma forma muito clara para os alunos, porque o professor conhece os alunos, cada professor conhece o aluno. Então a gente tem que colocar numa linguagem muito acessível a esse aluno. E principalmente agora pensando também nos pais, né? Porque eu recebo muitas mensagens, muitas ligações até, dos pais falando que eu não me lembro mais como que faz tal atividade, eu não tenho estudo, eu não me recordo mais, professor, então estou com dificuldade também. Então, é aí que o professor tem que colocar numa linguagem acessível a todos. Então o professor faz uma revisão, o professor também vai lá, já vai começando a esboçar o vídeo de explicação da atividade para poder mandar para eles, que junto vai o vídeo. E junto com isso, atendimento aos pais via WhatsApp, via telefone, né? Se for preciso, a gente liga. O celular do professor é disponível para ligações, então o professor também recebe ligações. Então na quinta-feira, logo pela manhã, começa assim. Aí às 9 temos nossa reunião com a equipe gestora, como todas as segundas e todas as quintas, né? Às 9 temos nossa reunião, onde nós alinhamos nosso trabalho, a nossa prática, onde nós temos a nossa organização enquanto equipe escolar, e aí o trabalho continua, né? E aí nós vamos terminando essa rotina, essa lista de atividades, o professor finaliza, e aí, novamente, o professor se dedica à leitura, sempre com o celular muito disponível a todos, né? As 3 salas de aulas, quinto A, B e C. E aí a nossa quinta-feira é assim. E é onde o professor também acessa os simulados e já começa um trabalho de pesquisa para poder jogar desafios individuais nos simulados, né? Nós estamos trabalhando o projeto, né? Um projeto chamado Varal ou Mural. Então o professor procura colocar atividades nos simulados linkados com o projeto. Então a gente trabalha de uma forma interdisciplinar também, né? Se a gente está falando sobre o mico-leão dourado no projeto, a gente também vai colocar uma atividade do mico-leão dourado lá nos simulados. Sempre trabalhando aquilo que os alunos mais têm dificuldade. No caso dos quintos anos, divisão, multiplicação, fração. Então o professor procura contemplar tudo isso nos simulados, que é uma forma atrativa da criança aprender, a criança acessa, ele gosta, é uma coisa bem dinâmica, bem intuitiva, então os alunos gostam bastante. Então é na quinta-feira que o professor começa esse trabalho de pesquisa e de produção desses desafios individuais, tá? Aí à tarde a gente procura finalizar isso, e aí
como sempre, atendimento sempre aos pais, o professor sempre disponível. E aí a gente vai interagindo com a equipe gestora, a gente vai interagindo com os professores, também essa troca de conhecimentos é muito importante no nosso trabalho. E aí a nossa quinta-feira já está finalizando, já com praticamente as atividades prontas, né? O rol de atividades, a lista de atividades já está pronta. É onde o professor faz uma revisão, o professor vê se está tudo certinho, e é onde o professor na sexta-feira já vai estar enviando para a análise e a apreciação da equipe gestora da escola, né? Essa é a quinta-feira do professor. Obrigado. Chegamos na sexta-feira, semana de muito trabalho com o professor em isolamento social. Eu queria deixar claro para vocês que, olha, os professores estão trabalhando muito mais em casa que na escola. A gente sente falta, eu sinto falta da escola, sabe? Eu sinto falta da lousa do meu diário, eu sinto falta de criança, dos alunos, de sala cheia. O professor gosta disso, né? Mas a situação atual, né, pede que fiquemos em casa, que nos cuidemos, até essa situação melhorar e tudo ficar bem, o mundo se tornar melhor. Então vamos lá para sexta-feira. Sexta-feira é o dia onde o professor acorda, né, e já vai dando continuidade. Os atendimentos continuam, a tiragem de dúvida dos pais também o tempo todo continua, a interação com a equipe gestora via WhatsApp, via telefone, se necessário for, via e-mails. E aí também o professor tira um tempo para leitura, para a formação pessoal do professor. Eu acho isso muito importante, né? E aí damos continuidade, onde o professor faz a finalização de tudo. Faz uma revisão de todas as atividades pesquisadas, produzidas, colocadas na rotina, onde o professor procura fazer o vídeo, né? O professor já faz o vídeo de explicação das atividades, e é onde, quando tudo está pronto, onde o professor manda para o e-mail da diretora e da nossa vice-diretora. Lá elas vão analisar e vão me dar o ok se eu posto ou não posto. Se tiver algumas questões a ajustar, eu sou orientado, eu arrumo, dou a devolutiva e espero o retorno para poder publicar, tá bom? Não é assim as coisas colocadas a hora que o professor quer, não. Tem todo um segmento para se seguir, tem todo um caminho a se seguir. E as atividades só são postadas depois do ok da nossa equipe gestora da escola, tá? Então é onde tudo está pronto, o professor manda para o e-mail da escola, para a diretora no caso, e aí eu fico no aguardo esperando o retorno, né, que não demora muito. E aí, nisso, o professor já vai fazendo todo aquele balanço da semana, como foi a semana, isso tudo colocado em relatório. Aqueles alunos que eu não consegui contato, o professor insiste em ligações, o professor insiste em mensagens WhatsApp. Quem a gente não consegue atingir, o professor comunica a direção da escola e a gente espera que a direção busque esse contato com os alunos, né? E é onde o professor também senta para criar o Google Forms, o link do Google Forms. O que é esse link? Toda sexta-feira o professor lança esse link para todos os pais. O professor coloca no grupo com os pais e o professor também manda individual. Eu criei uma lista de transmissão onde o professor lança esse Google Forms individual para cada pai. E esse Google Forms o que seria? É a devolutiva que eu vou ter de que o aluno fez as atividades durante aquela semana. Então vamos lá. O professor lançou o Google Forms, o pai acessa e aí o pai vai colocar o nome da criança, o ano que a criança estuda, se realizou as atividades, se acessou os simulados e por último o professor deixa uma questão onde o pai vai anexar uma foto onde aparece a criança realizando as atividades durante a semana que passou, né? E esse link fica aberto de sexta-feira até segunda-feira, meio-dia. Quando é segunda-feira, meio-dia, o professor já começa a semana de novo. Aí é onde eu faço todo o balanço de quem realizou, quem não realizou. Aí começam as ligações para saber por que não fez, por que não preencheu, por que não acessou. É um trabalho de formiguinha, não é fácil.
mas a gente está aí para isso. A gente trabalha porque ama a profissão, porque gosta, porque tem afeto, tem carinho pelos alunos e por esse processo todo de aprender. Então, na sexta-feira é onde o professor senta também com tudo finalizado e enviado, e o professor também se dedica aos estudos dele, o professor senta no computador para ver se está tudo em ordem no preenchimento dos requerimentos no RH da Secretaria da Educação, que nós temos que fazer também. E aí é um dia de fechamento da semana para o professor. Então o professor vai finalizando os estudos dele da semana, o professor procura finalizar o livro que ele leu, porque eu procuro ler um livro por semana, e aí é onde a gente vai fazendo todo um balanço e onde tem um momento de reflexão do professor também. Um momento que ele para pensar, como foi minha semana? Deu tudo certo? O que eu consegui fazer, o que eu não consegui, qual aluno que foi atingido, qual aluno que não foi. Então tem toda essa questão, né? Essa é a minha sexta-feira. Além, lógico, de todo o acompanhamento que temos via WhatsApp, com os pais, telefone, isso não cessa, é a semana inteira, o tempo todo, tá bom? Também a interação com a equipe gestora, que também é o tempo todo, elas, no caso, dando o apoio que eu preciso, dando todo o feedback que eu preciso, toda a orientação que vem da secretaria é passada para todos os professores. Isso o tempo todo, via e-mail, via WhatsApp, através dos grupos, se necessário for ligações. Então, nossa semana é bem cheia, bem tranquila. E é onde chega o dia da sexta-feira que o professor faz uma avaliação da semana, né? O professor começa a esboçar um relatório final da semana para ver se tudo deu certo, se correu tudo conforme planejado. E aí eu tenho um retorno muito bom nisso tudo. Tá bom? Então aqui eu finalizo minha semana de muito trabalho, uma semana bastante corrida, e agora vai chegar o sábado e domingo, é onde o professor vai cuidar mais dele, né? Vai cuidar mais dele, vai cuidar da casa, tem muita coisa para fazer, porque você está trabalhando em casa, mas o serviço não para. Então é comida, limpar a casa, tudo isso a gente procura fazer no fim de semana ou no final do dia, para não correr o risco de atrapalhar o nosso trabalho em casa, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado.